Em uma crise sem precedentes, o SBT enfrentou mais um marco negativo em seus 44 anos de história na televisão, mostrando que o canal está vivendo um momento muito preocupado, muito complicado e que preocupa muitos funcionários e também, claro, o telespectador. O SBT registrou no último sábado, dia 4 de abril, o pior desempenho de sua história na média 24 horas, que é o Ibope, que conta todos os horários, desde 6 da manhã até 6 da manhã do dia seguinte. Segundo informações do site Notícias da TV, o canal marcou apenas 1,6 de média durante as 24 horas, ou seja, na média 24 horas, 1,6. É um número que choca demais, né? Quem acompanha aí o mercado de televisão, uma emissora como o SBT, com o aparato do SBT, com o porte do SBT, na média 24 horas, marcar 1,6 realmente é muito preocupante. Uma emissora que tem assim a história, toda essa trajetória do canal aí, né, que se a gente acompanhar, voltar um pouco no tempo, a forma como o Silvio Santos conseguiu o SBT, beleza, que eu não estou dizendo que o SBT, em outros períodos, em outros anos, já teve dificuldades. Se a gente buscar um pouco na fita, a gente vai chegar até a história de que teve períodos aí, até 2006, que o SBT estava numa situação bem complicada. Eu posso até procurar aqui na internet dados, né, que mostram que o SBT já teve outros anos de crise. Eu cheguei até a contar aqui no canal. Então já não é de hoje que o SBT enfrenta esses problemas. Eu vejo muita gente opinando na internet e pessoas ali que se dizem entendidas, né, que falam que o problema geral do SBT hoje é a questão do conteúdo, né, de todo o conteúdo, que deveria mudar todo o conteúdo. Eu não acho, né, eu acho que o foco deveria ser alguns horários ali, que são horários bem crassos, mas o problema central dessa falta de audiência, desse afastamento do público, é que é realmente má administração. Pessoas que foram designadas para poder gerir a programação e que infelizmente não conseguiram fazer da maneira correta. E houve ali uma confiança da Daniela, que é muito proativa em relação a tudo, e essa confiança foi, digamos assim, quebrada. Não tô pulando, não, tô pulando a cadeira pra frente, tá? Por isso que eu dei esses pulinhos aqui. Porque tem hora que eu fico indo pra trás aí, se eu encostar no chroma key aqui, aí fica feio. Mas de qualquer forma, eu acho que o SBT tem condições sim de retomar o prumo, mas nesse presente momento a situação é essa e a gente não pode também ocultar. Muita gente às vezes critica porque estamos falando sobre isso, mas temos que falar. Eu não vou ficar aqui só falando coisa positiva porque eu não sou assessoria de imprensa, entendeu? A gente aqui é um veículo que dá as informações de todos os canais, fala positivo e negativamente. Tem pessoas que às vezes acham que a gente puxa saco. É só você assistir meus vídeos e ver a minha página no Instagram que você vai ver se eu puxo o saco ou não do SBT. Quando tem algo bom eu elogio, quando tem algo ruim eu falo. Entendeu? Então eu não fico puxando o saco. Puxar saco pra mim, eu acho, é você ficar elogiando, quando às vezes um programa no Ibope ali, você viu que ele não deu uma audiência boa, ele deu 0,5 exemplo, aí eu dizer que o programa foi bom, que o programa marcou uma boa audiência, ou às vezes inventar números, ou às vezes aumentar números, ou querer, sabe? Não. Então a gente trabalha com a verdade aqui, mas quando o programa vai bem, ou quando o apresentador tá bem, eu vou falar. Entendeu? Eu acho que existe uma grande diferença nisso. Mas no sábado, em questão, dia 4, a programação que está incluindo atualmente o Casos de Família, que está sendo exibido aos sábados, né? Você sabe, na última gestão antes do Murilo foi definido e foi acertado que o Casos de Família deixaria a programação diária passando a ser exibido na faixa dos sábados, inclusive é um dos motivos que parece que vai fazer a Cristina Rocha sair do SBT. Espero que não, ela vai negociar agora com o Murilo para ver a possibilidade aí dela comandar outra atração, ou casos voltar para a programação diária, e também o Eita Lucas, né, que é o programa do Lucas Guimarães, e a sessão de filmes. Mas mesmo assim, os resultados foram desastrosos. As atrações mais vistas do dia foi apenas o Viva a Noite com Luiz Ricardo na faixa noturna, que teve 3,2, uma audiência estrondosa para a faixa, né, para o horário, para o dia, entre 10h30 e meia-noite e 17. Então mostrou que o público à noite ainda consegue se interessar, mas não compensa as perdas do resto do dia. Os programas matinais, como o Sábado Animado e o Notícias e o SBT Notícias da madrugada,
marcaram apenas 1 ponto. Então mostra realmente aí o desinteresse do público nesses horários. Esse desempenho superou o recorde negativo anterior de 1,7, que tinha sido registrado no dia 6 de dezembro de 2025, e mostra uma queda clara na audiência. É a terceira vez na história que o SBT fica abaixo dos 2 pontos de média aos sábados, um fato que nunca deveria acontecer para uma emissora de 44 anos. A primeira vez foi em 29 de setembro de 2025, e desde então a emissora vem lutando para poder recuperar sua audiência, mas claro, sem muito sucesso. O SBT, que foi criado por Silvio Santos, um dos maiores nomes da televisão brasileira, enfrenta hoje, né, um cenário muito, mas muito difícil, onde programas, né, ali tradicionais, infelizmente, eles não conseguem segurar público. O quadro mostra que a audiência do SBT está se tornando um problema crônico, onde nem mesmo suas atrações mais conhecidas conseguem ali levar os ibopes, né, para números satisfatórios. Os dados revelam que o desinteresse pelo sábado é particularmente forte nos programas matinais e também nos programas de notícias, onde a emissora fica como lanterna do mercado. O resultado desastroso de 1,6 mostra que esse público está buscando outras alternativas aí de entretenimento, possivelmente na TV por assinatura, no streaming ou também até nas redes sociais. Você vê o caso até dos streams, né? Os streams, eles têm conseguido uma liderança assim, impressionante até na faixa da tarde. A gente tem hoje a medição feita, né, dos streams, que são todas as plataformas de streaming, Globoplay, Netflix, HBO, enfim, todos os primes da vida, e a gente nota que realmente até na faixa da tarde a audiência, né, do streaming tem superado a Globo, e isso tem sido até um motivo de preocupação até da Globo, de outros canais. Essa questão da audiência está sendo diluída e dividida também, até a questão comercial, porque vai chegar um ponto que não vai ter mais nem grana, nem mais merchandising da TV. Muita gente tem hoje criticado muito o YouTube aqui, que o YouTube agora tem colocado anúncios longos e não puláveis. Então você tem um anúncio antes de um vídeo, e esse anúncio é de 4, 5 minutos, eventualmente de 3, e esse anúncio você não pode pular. Então, assim, para você ver que realmente a plataforma ela está, né, vendendo bastante, né? Uma pena que isso não está sendo diluído para os criadores, né? Mas enfim, então assim, você vê que o Google, por exemplo, o Google fatura bilhões anualmente com anúncio. O cara que tem um portal, o cara que tem um site, fatura uma nota com anúncio. E também tem o YouTube. Eu vou colocar aqui sobre a crise do SBT de 2007. Eu vou colocar aqui, ó, de 2003 e também 2006, 2007, porque foi o período em que o Murilo Fraga, ia dar uma de cebolinha agora, Murilo Fraga foi contratado, ele estava na Band, ele foi contratado para poder dar uma salvada no SBT, e ele conseguiu fazer isso, tá? Aqui, ó, em 2003 teve cortes e reestruturação. Foi um divisor de águas negativo para o canal. O SBT enfrentou um prejuízo na época de 33,6 milhões. Então teve demissões em massa, que foi um esforço para poder reduzir custos semelhante ao que teve no final de 2024. O canal na época demitiu aproximadamente 600 funcionários. Teve cancelamentos de vários programas de sucesso e que davam audiência, para você poder ver que a audiência não é tudo. Um programa pode dar 10 pontos, mas se ele não tiver merchandising, se ele não está conseguindo se manter financeiramente, ele vai ser cancelado. Então o SBT na época cancelou o Curtindo uma Viagem do Celso Portiolli. Ele já relatou isso várias vezes, que esse programa ele derrubava a Globo, dava uma audiência, mas era um programa que não vendia. E o Silvio foi lá e tirou do ar. Qual é a música também que o Silvio fazia? Foram extintos por serem considerados caros demais para o momento. Eram programas que davam audiência, mas eram muito difíceis, né, de você manter. Teve também o fator externo, o custo com contratos internacionais, né, que o SBT, o Silvio, naquele tempo, ele fez grandes parcerias com grandes distribuidoras de filmes. Eu cheguei até a contar isso aqui, que recentemente aí que o SBT estava enfrentando uma escassez de filmes, né, e estava até repetindo os filmes. Eu relatei e contei que o SBT, que o Silvio teve uma fase
de ouro, em que ele exibiu grandes filmes do SBT, Harry Potter, A Pedra Filosofal, e teve uma Star Wars também que ele exibiu um tempo. Então essas parcerias com Warner, Disney, Televisa eram muito altas. Então acabou dolarizado, né? Então isso consumiu 44% dos custos operacionais daquele ano. Também teve em 2003, para quem não sabe, para quem não lembra, até posso contar um dia aqui esse vídeo no canal, a história do escândalo do PCC, daquela entrevista falsa que o Gugu fez no Domingo Legal, que era uma entrevista com membros supostamente do PCC, e aí isso abalou seriamente a credibilidade e também a audiência da emissora. O Gugu foi cancelado. Eu acho que se isso fosse feito hoje, eu acho que o SBT, acho que o Gugu seria até demitido, cara. Ele continuou no canal, mas dali em diante, a situação dele nunca mais foi a mesma. Até a audiência do Domingo Legal nunca mais foi a mesma, por conta desse escândalo. Porque que acontece? A televisão naquele período, ainda nos anos 2000, remanescente dos anos 90, ela era tudo ou nada. Porque só tinha televisão, não tinha internet. Então, os caras forjaram. O Gugu alegou que não sabia, pipipipopopó, que sei lá o que. Ele, né, nunca assumiu a verdade, mas era uma entrevista falsa. E teve ameaças até pessoas assim influentes da mídia, da Atena, Marcelo Rezende, teve também ameaça a um governador, acho que era de São Paulo também. Enfim, foi uma polêmica. Olha que não tinha internet naquele tempo, tinha, mas não era tão forte, mas olha, foi um caso assim emblemático, e isso acabou com a situação do SBT de credibilidade e de audiência. Aí 2006, 2007, o SBT perdeu o seu segundo lugar, porque tem muita gente que acha que o SBT perdeu o segundo lugar agora. Não, isso já aconteceu outros anos. Retomou, o Murilo Fraga foi responsável por retomar em 2012, mas o SBT perdeu em 2020, porque naquele tempo todos os canais estavam focados em jornalismo e o SBT não. Silvio Santos é sempre a favor do governo, de quem quer que estivesse no poder, não quis bater de frente com o governo Bolsonaro, e aí com todos os jornais, todas as emissoras noticiavam ali os casos de Covid, o SBT ficou passando filme, novela, série, e aí perdeu a audiência, né? Porque o público, eles tentaram fazer uma contra-programação achando que isso iria manter a audiência, mas não manteve, porque o público naquele momento queria se informar, queria saber o que estava acontecendo no Brasil. E aí a audiência foi para Casa do Chapéu. E em 2006, o Silvio assumiu a gestão direta do SBT e aí implementou mudanças constantes. A famosa grade voadora começou aí. Então, programas saíam do ar sem aviso prévio, caso não dessem audiência imediata. Então, se um programa fosse exibido no dia estreia e aí não desse audiência na estreia, tirava do ar. Teve um programa aí que durou um dia, que foi feito pela Ellen Ganzaroli, que não durou um dia. Teve uma vez também que a Galisteu fez o Charme, e aí o Silvio Santos do nada mudou o programa para madrugada, ela apresentou o programa de pijama, entendeu? Porque mudou de horário. E aí o próprio animador também, em 2006, 2007, enfrentou o declínio. O próprio animador enfrentou dificuldades para manter a liderança nos domingos com o retorno do programa Silvio Santos, sendo frequentemente derrotado pela Globo e pela Record. E também teve muitos investimentos frustrados. Em 2006, teve a novela Cristal, que foi uma tentativa de abrasileirar o padrão Televisa para competir com a Record, mas teve produção turbulenta e audiência aquém do esperado. E para encerrar, teve o faturamento, né? Em 2006, o faturamento da Record, estimado naquele tempo em 940 milhões, já superava o do SBT, que era de 800 milhões. Então consolidou a perda da vice-liderança consolidada que o canal detinha há décadas. Porque também a Record, naquele período, para quem não sabe, a Record, ela estava começando aquela fase dela a caminho da liderança. A Record fez um de um investimento, né? O pessoal lá, o Raposo, o Bispo Gonçalves, esse pessoal todo aí, eles juntos ali, naquela ousadia, aquele foco de derrubar a Globo, eles investiram muito na programação. Então, a Record gastou uma nota em contratando pessoas, investindo em novos jornais, reformulando toda a programação. E isso, de certa forma, não fez o canal chegar totalmente no primeiro lugar, mas fez a emissora ocupar a vice-liderança. Então foi um investimento que surtiu efeito. Aí
pouco tempo depois isso acabou, né, esfriando e a emissora voltou para o prumo e hoje passou no segundo lugar. Então o SBT já não é de hoje que enfrenta crises, mas antes tinha o Silvio Santos, né? Então o Silvio Santos, com aquele sorriso dele, com aquele jeitão dele, conseguia resolver tudo. Mas agora sem o Silvio, a situação fica completamente diferente. Por isso que muita gente fala que o SBT morreu com o Silvio Santos, né? E que hoje, e que a solução, muita gente diz que a solução do SBT é ele ser vendido para pessoas que entendem. Então, ou pro Ratinho ou pro Celso Portiolli, eu não acho, né? Eu acho que ainda tem condições, é só contratar um diretor bom e ter paciência, ter tempo ao tempo, que o negócio enfim, assim, se aprumar, tá certo? Tá dada a informação aí de que o SBT enfrentou o seu pior momento de audiência e, infelizmente, aí, novamente, na média 24 horas, alcançou aí, amealhou essa audiência baixíssima. Pode ser que melhore um tempo? Pode ser. Eu torço que melhore com o tempo. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC, e nós estamos também lá no X, que é o antigo Twitter, @BastidoresDM. Fiquem todos com Deus e, claro, até a próxima.